O poder de uma vida espiritual sem mistura. O poder de uma vida espiritual sem mistura. Abra tua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. E o versículo de número 16. Se você for tomar ivermectina, deixa eu já te falar, é um comprimido para cada 30 quilos. Tá ok? Acima de 90 quilos é 3 comprimidos só. Mas dentro de 30 quilos é um comprimido. 6 miligramas. Amém? Só para você também já ficar ciente disso. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ler novamente? Pois não me envergonho do Evangelho. Leia isso comigo, amado. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia! Glória a Deus! Nós não nos envergonhamos do Evangelho. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, nosso Deus e nosso Pai, a Ti, Senhor, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por mais esta noite em tua casa, por mais esta noite de conhecimento, de revelação, de sabedoria, de poder, pois o teu evangelho é o teu poder para a nossa salvação. Assim, Jesus, eu oro lhe pedindo para que a tua vontade, o teu querer, o teu desígnio, Jesus, para esta noite, se cumpra cabalmente. Aquilo que o Senhor determinou, se manifeste sobre a nossa vida para a tua glória. Com humildade, com temor, com santo tremor e total submissão ao teu Espírito, eu lhe peço que o Senhor use a minha vida. É o desejo do meu coração ser usado por ti para abençoar o teu povo, para edificar a tua igreja, para trazer conhecimento, para trazer o teu poder àqueles que creem na tua palavra e no teu santo nome. Assim eu lhe peço, Jesus, que o Senhor me use para louvor, honra e glória de teu nome. Amém? E toda a igreja que orou comigo, diga amém, amém e amém. A Jesus toda a glória, a Jesus todo o louvor, a Jesus o nosso Senhor, toda a adoração, igreja. Obrigado, meu amado filho, ministro Vinícius, minha amada e querida esposa, pastora Dani, muito obrigado pelo suporte. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres chamados pelo Senhor
para reinarem em vida por meio de Cristo. Homens, mulheres, jovens que foram chamados por Deus para viverem a graça, a genuína graça do Senhor. E serem nesta terra não só ovelhas, mas amigos de Deus, embaixadores em nome de Cristo, ministros da nova e eterna aliança. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu vivo para proclamar, vivo para exaltar, vivo para glorificar, vivo para louvar, vivo para adorar ao Deus do Evangelho, a Jesus o nosso Senhor. Portanto, com júbilo, nós adentramos por estas portas com ações de graças, porque grande é o nosso Deus, poderoso na batalha, o Deus que opera obras extraordinárias, o Deus que é santo e fiel em todas as suas palavras, o eterno, o todo-poderoso, o altíssimo, o que era, o que é, o que há de vir. Glória e majestade estão diante dele. Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio, ele é o nosso socorro, ele é a nossa força, ele é a nossa justiça, ele é o nosso libertador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso esconderijo, fortaleza e torre forte, o Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Jesus, o Deus da nossa salvação. Você quer exaltá-lo? Você quer exaltá-lo? A ele toda a glória. A ti, Senhor, é devida toda a glória. Nós vivemos o pacto da graça de Deus. O pacto de melhores e superiores promessas. E nós vivemos entendendo a importância de se ter uma vida espiritual alinhada à obediência. Nós entendemos a importância de uma vida espiritual sem mistura. Vivendo uma graça pura, conscientes da nossa eleição, conscientes da nossa predestinação e incontestável soberania de nosso Deus. Só permanece firme no poder de Deus quem entende estas verdades. Só permanece firme quem entende esta verdade. Nós vivemos para dar testemunho do poder da graça de Deus. Nós vivemos para proclamar o evangelho da graça de Deus. E de que forma? De forma genuína e sincera. Sabemos bem que a maioria do povo de Deus que vive hoje, vive uma vida espiritual fragilizada. Pessoas que não têm uma firmeza no evangelho. E isso porque não se recebeu do Senhor a revelação que nós recebemos aqui. Lugares que se autodenominam igrejas estão desligadas de Cristo. E o que se prega não é a genuína graça do Senhor. E o que gera? Crentes fracos, cristãos fragilizados, vivendo com os seus fantasmas. Em Gálatas capítulo 5, versículos 7 a 9 diz: Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Misturar lei com graça gera uma vida espiritual frágil. Gera uma vida de falhas. Gera uma vida de destruição. Então este fermento citado pelo apóstolo Paulo é a lei. É misturar o santo com o profano.
É a mistura de coisas que não devem ter comunhão entre si. É a mistura da lei com a graça. Então, as igrejas estão aí fora dizendo que estão vivendo a graça, mas elas não sabem o que é a graça. Estão colocando o fermento naquilo que é graça. E por isso vira uma desgraça. Uma vida espiritual sadia, firme e de poder, não se vive com um pouco de lei, não se vive com um pouco de carne, com um pouco de ensinos humanos, um pouco de pensadores, um pouco de filósofos, um pouco de youtubers, um pouco de influencers. A graça de Jesus, ela é suficiente. A graça de Jesus não aceita mistura e não precisa de complementos. Assim disse o Senhor: a minha graça te basta. Em Gálatas 5, versículos 1 e 13 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você diga aleluia. Permanecei, pois, mais ou menos você tem que permanecer na graça. Não. Permanecei, pois, firmes. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Então, só a graça nos faz andar de cabeça erguida. Só a graça nos permite andar altaneiramente, como diz a palavra do nosso Senhor. Viver por cima. Então é impossível, amado, revogar o que Cristo conquistou na cruz por nós. Entenda isso. Este favor, os benefícios são eternos. Não importa o que o mundo tente para nos fazer desacreditar. Está consumado. Não há o que eu possa fazer para alcançar este favor também. É o favor que me alcança. É este favor que nos alcançou. É Ele quem nos chama para vivermos a sua graça, para termos uma vida espiritual de poder. Em Efésios 1, 3 a 7 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, aleluia, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então ele não nos escolheu para vivermos uma vida libertina. Ele não nos escolheu para viver uma vida no pecado. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E o versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Então, veja. Olha a verdade que liberta. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. E abençoado com o quê? Com toda sorte de bênção. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aleluia. Para sermos santos e irrepreensíveis. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Hoje somos filhos. Para o louvor da glória de sua graça, no qual temos a redenção, aleluia, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O Salmo 139, 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso é soberania de Deus.
É predestinação. Então nós somos ovelhas. E não somos ovelhas desgarradas. Nós temos um pastor. Temos um pastor que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nos escolheu desde o princípio para a salvação. Aleluia! Nós temos um Deus que nos ama. Em Colossenses 1, 21 a 23 diz: E a vós outros, também que outrora éreis estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para o quê? Apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses 2, 13 a 15. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Você quer aplaudir, amado, a palavra do Senhor? É tremendo isso, é lindo isso. Eu quero ler de novo. Coloca de novo o versículo 13 para mim, por favor. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Está falando de mim e de você. Nós estávamos mortos, igreja, por causa dos nossos pecados, a nossa vida de pecado. Pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, todos os nossos delitos. Tendo o quê? Cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E que mais? Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Senhor disse assim: eu estou fazendo pelos meus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Eu vim para salvar e salvei todos que são meus. Aleluia! Ele triunfou. Amém? A lei não consegue. A lei não consegue dar o que a graça pode dar. A lei não consegue gerar uma vida de santidade, amado. A lei não consegue libertar uma pessoa de um vício. A lei não consegue libertar o desejo da carne de um cristão. Só a graça nos liberta da escravidão do pecado. Você precisa entender que assim como ela nos liberta, ela também exige muito mais responsabilidade da nossa parte. Visto que eu não vivo mais por obras, mas por fé, isso tem que gerar em mim um comportamento distinto. Isso tem que gerar em mim um comportamento de boas obras, de bons frutos. Em Gálatas 6,17 diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus.
Que coisa linda isso aqui, amado. O apóstolo Paulo, num determinado momento, ele diz assim: olha, eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vocês trazem no corpo a marca da lei, a marca da escravidão. Porque os judeus, eles ostentavam a marca que eles traziam no corpo pela circuncisão. E assim é hoje com muitos que ostentam as suas atitudes, as suas aparências, os seus atos em prol da justiça, por pura vanglória. Eles querem a glória para si. Assim eram os judeus. Mas Paulo, ele trazia uma marca interna. Paulo trazia uma marca no coração, que revelava uma vida firme na graça do Senhor. Uma vida, de fato, transformada. Uma vida, de fato, onde o comportamento foi mudado por Jesus. Em Efésios 1, 11 e 12 diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós fomos marcados por Deus, igreja. Nós fomos cortados pela graça. O nosso coração foi circuncidado pela palavra da verdade, revelando que nós somos de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele não ostentava. Paulo, por mais situações que ele tivesse passado, por mais sinais, maravilhas que Deus tivesse feito pela vida dele, ele sempre demonstrava com a sua postura que ele pertencia a Jesus e que ele obedecia a Jesus. Ele não ostentava. Ele não queria se aparecer, ele não queria ser o tal, porque ele reconhecia Jesus como o Supremo Senhor da sua vida. Paulo não buscava a glória humana. Paulo não buscava nada dos homens, mas sim seguir as regras que foram estabelecidas por aquele que o marcou. Nos dias atuais, são poucas as pessoas que vivem o cristianismo desta forma. Não há compromisso. A maioria está interessada em pertencer a um lugar onde possam ser completamente livres, mas não para servir a Deus, e sim para viverem a maneira que querem, a maneira que desejam viver as suas vidas. E por isso tem aumentado os lugares chamados igrejas que permitem qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de conduta, qualquer tipo de pecado. E esses lugares estão cheios. Porque essas pessoas, amados, elas não querem ouvir a verdade. Elas não querem um lugar que exija o envolvimento. Elas não querem um lugar que exija a dedicação na obra de Deus. Elas não querem um altar que vem com a verdade e as confronte. Elas não querem. O mundo gospel lá fora é podre. Cheira mal. E principalmente em tempos de política. É podre. Desagrada ao Senhor. A cada dia nós vemos quão distante estão esses lugares chamados de igreja, quão distante estão de Jesus. Estão longe do caminho. O Senhor disse isso em Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita,
Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então, está escrito, versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho. Amado, é apertado. Jesus está dizendo, é apertado, não é folgado, não, é apertado. É uma luta constante entre o espírito e a carne. E a pessoa não quer lutar. O que ela faz? Ela vai para a porta larga. Porque na porta larga tudo pode. Na porta larga tudo é lindo. Na porta larga tudo é flores. Na porta larga, fique à vontade, Deus é amor. O nosso Deus é amor, mas também é justiça. E é Ele quem diz, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Nós somos uma igreja de poucos. Mas nós acertamos. Nós acertamos com ela. Para a glória do nosso Deus, o Senhor nos colocou na porta estreita e disse, olha, é aqui o caminho. A Ele toda a glória, igreja. Nós estamos na porta estreita. E nós devemos sempre dar graças a Deus por termos sido escolhidos por Ele. E fazermos parte de um ministério que prega o reino e a sua justiça. As pessoas querem um lugar para ir. E não para pertencer. Querem um lugar para frequentarem. E não para se envolverem. O apóstolo Paulo, ele tinha marcas de uma vida dedicada a Jesus. E não eram marcas superficiais, eram marcas profundas de uma vida envolvida com a obra de Deus. Não uma vida desregrada, incoerente com a graça do Senhor, mas uma vida alinhada com a obediência. Uma vida alinhada à obediência da visão celestial. Em Filipenses 3, 12 a 16 diz, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O nosso viver deve revelar marcas de mudanças. Deve revelar marcas de transformação. Marcas de regeneração. Marcas de uma vida espiritual firme, que não se envergonha do Evangelho. Romanos 1,16, como abrimos aqui a mensagem, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amado, o salvo veio à terra, entenda isso, para mostrar a salvação que há em Cristo Jesus. Você veio a este mundo para isso, para mostrar a salvação que há em Cristo Jesus. Agora, como que alguém vai mostrar a salvação que há em Cristo Jesus se ele mesmo não crê que ele é salvo? Se ele não tem uma vida firme na graça de Deus, assim como Paulo. Paulo tinha certeza do que ele falava. Paulo tinha certeza, mano, porque ele conhecia o Deus que ele pregava, que ele servia. Agora, a igreja está aí, amado, tentando mostrar uma salvação que ela mesma duvida. Está aí tentando levar o povo para a salvação, mas dizendo, olha, cuidado que você pode se perder. Cuidado que você pode ir para o inferno. Toma cuidado, senão o diabo vem e te
te rouba. Então nós somos estes, que estamos aqui na terra para mostrar, com certeza, com convicção, a salvação que há em Cristo Jesus. Por isso não se envergonhe. Você veio com uma missão. Você veio com um propósito de Deus. Diga isso, eu vim a este mundo com um propósito. Eu vim a este mundo com uma missão. E eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Veja, os romanos, eles não tinham nenhum interesse pelos cristãos. Entenda isso. Por quê? Porque os cristãos estavam associados com quem? Com um carpinteiro judeu que foi crucificado. O que isso tinha de atração? Pergunto. Nada. Então, os romanos não tinham interesse nenhum com aquele povo. A crucificação era a forma mais desprezível de execução, reservada para os criminosos. E lá estava o nosso Senhor, recebendo esta execução. Os romanos também não tinham nenhum apreço pelos judeus. Roma era uma cidade soberba. Roma era uma cidade que andava de nariz em pé. Como muita gente hoje. Soberba, de nariz em pé. E os cristãos da época não faziam parte da elite da sociedade. Eles eram pessoas comuns. 1 Coríntios 1, 26 a 28 diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, aleluia, aleluia, e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Você pode se alegrar com isso? Quer exaltar a Deus, amado? Isso te alegra? Porque eu me enquadro totalmente nisso aqui, tá? Amém? Eu me enquadro totalmente aqui. Não sou sábio, não sou poderoso no mundo, amém? Sou poderoso em Deus, hoje. Não é? Não tenho um nobre nascimento, era tido como louco, não é? Escolheu as coisas loucas do mundo, então eu era tido como louco, para envergonhar os sábios, as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e as coisas humildes e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Então, nós estamos aqui, neste contexto. 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amados, Paulo não se importava com a zombaria.
Paulo não se importava com o zombar, com o desdém dos romanos. Paulo permanecia firme. Diante de reis, diante de qualquer pessoa. Então Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo tinha intimidade com Deus. E o Salmo 25, versículo 14, olha o que diz. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O temor do Senhor agrada o coração de Deus, amado. Uma vida firme no temor do Senhor, uma vida firme na obediência, a genuína graça, nos livra de todo mal, nos protege e nos faz conquistar. Foi assim com Daniel, na cova dos leões. Foi assim com Ananias, Misael e Azarias, na fornalha de fogo ardente. Uma vida espiritual firme, sem mistura, revela o poder de Deus nas nossas vidas. Uma vida consagrada traz livramentos. Uma vida consagrada traz proteção. Uma vida consagrada traz vitórias. Em Josué 24, 14 e 15 diz assim. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele estava dizendo, eu não sei de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão decidir. Se parece mal para vocês servirem ao Senhor, escolhe hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei da minha vida. Eu sei da minha esposa. Eu sei dos meus filhos, eu sei da minha casa. Na minha casa quem manda é Jesus. Não há espaço para confusão. Não há espaço para mentiras. E por isso nós podemos declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em Josué, capítulo 1, versículos 3 a 5, olha o que diz. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É promessa para a tua vida. É promessa para a tua vida, meu amado.
Se você é como Josué e você diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso é para a tua vida. Isso é para a tua vida. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Não te deixarei, nem te desampararei, assim diz o Senhor. Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Aqueles que estão longe da casa do Pai, voltem para a casa do Pai. Aqueles que estão presos de esperança serão restituídos pelo Senhor. Em Daniel 11:32 diz, aos violadores da aliança, ele com lisonjas, Satanás com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Em Atos 26, versículo 13 e 14. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que Deus estava dizendo para Paulo? Paulo, resistir só lhe trará dor. Resistir só lhe trará perda. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Por isso, amado, quando Deus chama, a melhor coisa que existe a se fazer, se entrega logo. Se entrega logo. De coração, amado. De corpo, de alma, de pensamento, de tudo. Porque dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Versículo 15 a 19. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Somos nós os que recebemos a revelação desta visão celestial. E recebemos para quê? Para obedecermos firmes até o fim. Porque é daqui para a glória. É daqui para a glória. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia.
Glória a Deus. Uma vida firme na graça de Deus gera poder. Gera poder. A vida espiritual pura, na graça genuína, na pura graça de Deus, é uma vida poderosa. E para isso o Senhor nos chamou, para vivermos o seu poder e reinarmos em vida por meio de Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Senhor nosso e Deus nosso, te louvamos e te bendizemos nesta hora, por esta rica e preciosa palavra, Senhor, que vem ao nosso espírito para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos manter firmes nesta verdade que nos libertou. Senhor, a tua palavra foi semeada. Eu creio, Jesus, que a tua palavra alcançou o coração dos teus filhos nesta noite. Aquilo que o Senhor determinou, eu acredito e confio que assim sucedeu, para a glória de teu nome. Creio, Senhor, no poder desta palavra. Creio, Senhor, no poder de transformação, no poder de regeneração, porque esta palavra nos marca. A tua graça nos alcançou e nos marcou. Assim como Paulo disse que ele trazia as marcas de Jesus em seu corpo, assim esta igreja, Senhor, assim este ministério traz as marcas de Cristo, a marca de mudança de vida, as marcas de uma mudança familiar, de uma mudança conjugal, a mudança de uma vida espiritual, porque estamos aqui para prosseguir, não para parar. Estamos aqui para conquistar aquilo para o que também fomos conquistados por ti. E assim como Paulo, nós também dizemos: não seremos desobedientes à visão celestial. Não somos desobedientes à visão celestial. Estamos aqui para obedecer. Estamos aqui para fazer a tua vontade, Jesus. Pois o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Forte e ativo. E o Senhor tem uma promessa de restituição. O Senhor tem uma promessa sobre nós, que jamais nos deixará nem nos desamparará. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, diz o Senhor. Assim nós continuamos, Senhor, te servindo e te adorando. Assim como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Fomos enviados por ti a este mundo para proclamar a salvação que há no teu nome. Fomos enviados a este mundo, Senhor, para testemunharmos o teu poder, sermos testemunhas vivas da tua glória e da tua graça. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. É o teu poder, Jesus, na nossa vida. E a intimidade do Senhor é para os que te temem. O Senhor tem nos dado conhecer a tua aliança. O Senhor tem nos dado conhecer as tuas promessas. E por fé, Jesus, nós prosseguimos para alcançá-las. Por fé nós prosseguimos para viver todas as tuas promessas. Pois nós não nos envergonhamos do teu evangelho, Jesus. Nós não nos envergonhamos do evangelho. Não nos importamos se pessoas zombam de nós. Nós não nos importamos com Roma, com os soberbos
e com aqueles de nariz em pé. Somos os humildes que o Senhor chamou. Somos aqueles que o Senhor chamou para confundir, para reduzir a nada aqueles que pensam que são. Estamos aqui, Senhor, na porta estreita, andando por este caminho onde o Senhor nos conduz. Um caminho que leva à perfeição. O caminho que leva à santidade. O caminho que leva ao compromisso com a tua obra. O caminho que conduz para a vida. Te agradecemos, Senhor, por este privilégio. Te agradecemos, Senhor, por nos ter escolhidos para viver a tua graça. Fomos predestinados. Fomos escolhidos desde o princípio para a salvação. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado por esta noite em tua casa. Obrigado, Senhor, pelo alimento sólido, pois os teus olhos nos viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Senhor, pelo teu sangue temos a redenção e a remissão dos pecados. O Senhor nos concedeu gratuitamente o teu perdão. O Senhor nos predestinou para a adoção de filhos. Nos escolheu em ti antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Aleluia! O Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênção. O Senhor nos tem abençoado. E foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. O Senhor nos chamou para a liberdade, para viver a tua santidade. Pai amado e bendito, vamos correr aquilo que está proposto a cada um de nós. Vamos completar a carreira que nos está proposta. E queremos completar com honra, com louvor, com glória para o teu nome, Jesus. Porque nós não nos envergonhamos do teu evangelho. Assim, nós terminamos este culto com a certeza, com a convicção de que mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações. Com a certeza de que mais uma vez o Senhor trouxe aos nossos corações a tua voz. A voz que abre os olhos e nos converte. Que abre, Senhor, o nosso entendimento para que possamos viver a tua vontade neste tempo. Recebemos, ó Pai, uma noite maravilhosa, um final de semana de poder, com grandes sinais, maravilhas e prodígios. Somos guardados por Ti. Somos guardados por Ti. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Aos Teus anjos, o Senhor dá ordem ao nosso respeito, para nos livrar e nos guardar de todo mal. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aqui estamos, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansando, porque o Senhor nos leva a pastos verdejantes e nos faz repousar em águas de descanso. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma noite em tua casa. Obrigado, Deus, por nos trazer em paz e assim nos levar para de volta ao nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E todo o povo de Deus diga: glórias a Deus.